Então, bom dia. Quinta-feira, já sabe que é ponto de encontro também para esta rubrica aqui com a assinatura da Beira Serra. Mais vale prevenir. Se nos acompanha, e se o fez há 8 dias, o tema que o psicólogo e técnico da Beira Serra, Daniel Morgado, abordou, começou a abordar, porque damos-lhe essa sugestão. Ele aceitou de estar aqui de novo esta semana a falar do ciberbullying, com esse dado, ou os dados que esse estudo reportava da Unicef em 2017. E retive 2 dados: 33% digamos, de crianças já tinham sido alvo de ciberbullying e uma em cada 5 deixou de ir à escola por causa desta situação. Se não houvesse outros números ainda mais chocantes, mais preocupantes, só estes davam para dizer quão é importante falar abertamente com os pais, com os professores, com os educadores desta matéria. Bom dia, Daniel. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo o auditório. Voltamos ao mesmo tema porque ele é realmente muito importante. E se na semana passada nós falávamos de um estudo que já tem algum tempo, em 2017, que dava exatamente conta disso, uma em cada 3 crianças ter sido vítimas de ciberbullying. Nós temos em Portugal um estudo mais recente que acaba por ser um pouco, se calhar... Não sei se reflete exatamente a situação de Portugal nos últimos anos, mas reflete pelo menos a situação que aconteceu durante o confinamento. Estamos a falar de um estudo que é de 2020, chama-se Cyberbullying em Portugal durante a pandemia de Covid-19. Ele foi feito no final de 2020, estávamos, portanto, em pleno confinamento. Os dados que eles recolheram reportam basicamente a 3 meses de confinamento que já tinham existido naquele momento e que os jovens estavam em escola, em telescola, em escola digital, em escola à distância. E então há aqui também, digamos, com um contexto diferente. Este estudo foi feito por uma equipa do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e eles chegaram a uma conclusão. Se nós achamos que uma em cada 3 crianças é muito, eles chegaram a uma conclusão que é mais grave do que o estudo da Unicef de 2017. Eles chegaram à conclusão que mais do que 60% dos jovens portugueses foram vítimas, pelo menos numa ocasião, de cyberbullying. Pelo menos uma vez. Ou uma ocasião em que o ciberbullying esteve presente na vida deles. E estamos a falar apenas em 3 meses. Então, nós passamos de 1/3 dos jovens para praticamente 2/3. É claro que há aqui uma passagem, há aqui uma situação que é muito específica. Há aqui vários fatores que podem levar a esta situação, como seja o facto de haver uma atividade maciça em termos de utilização da tecnologia, o facto de, se calhar, algum do bullying que era feito no dia-a-dia passar, e neste caso migrar para as redes sociais ou para o meio digital. Talvez alguma frustração, e também há que não esquecer isto: os jovens estavam confinados, estavam em casa, havia uma situação de incerteza, e tudo isso também pode ter levado a algumas alterações do comportamento e também do estado de espírito dos jovens, a levar a alguma agressividade também. Mas, de qualquer forma, estamos a falar praticamente 2 em cada 3 jovens praticou bullying. E 41% das pessoas, de jovens, estamos a falar que perto de 500 jovens que foram inquiridos, 41% assumiram também de serem eles próprios agressores. Isto é, 60% foram agredidos e há 40% que agrediram. É claro que há aqui uma miscelânea, provavelmente entre jovens que foram agredidos e são agressores, porque nós sabemos também a própria agressão é aprendida e muitas vezes há uma determinada frustração e os jovens tendem a extravasar, e para lidar com essa frustração acabam por eles, até para se sentirem eles próprios também, melhorarem um pouco a sua autoestima, acabam por eles também passar a agressores. Então isto está aqui alguma fluidez. De qualquer forma, 41% dos inquiridos assumiram terem agredido de alguma forma, agredido, e estamos a falar de bullying, no fundo uma agressão que é continuada no tempo,
E além do chocante que já são estes números, os jovens foram também questionados em relação ao seu sentimento perante as agressões que tinham feito. E o que é chocante é que 30%, à volta de 30% dos jovens mostraram-se indiferentes ao sofrimento que causaram aos outros. Isto acho que nos deve fazer pensar, há aqui uma certa frieza. Eles sabem que admitiram que agrediram, que tiveram um comportamento de agressão para com os colegas, mas não mostraram qualquer tipo de sentimento em relação a isto, ou mostraram alguma indiferença em relação a este facto. Mais do que isso, mais de 9% declararam mesmo ter sentido alegria. Isto é, além de não se sentirem culpa, ainda sentiram um determinado prazer em fazer o ato. Apenas 16% admitiram sentir culpa. Isto é, de todas as agressões, todas as pessoas que agrediram, apenas 16% admitiu que sente culpa pelo seu ato. E acho que isto nos deve fazer pensar um pouco sobre esta questão e quais são os valores que nós estamos a passar aos jovens, o que é que está a falhar na educação deles, o que é que... Será que eles não percebem, não têm noção do impacto que têm sobre os outros? No fundo, o que é que leva a esta frieza de um ataque, de uma agressão, e não haver da parte deles pelo menos esta noção de que é errado? E quando se perguntou porque é que praticaram o ciberbullying, houve mais de 40% que disseram que foi apenas por brincadeira. Isto é, se as crianças hoje em dia brincam desta forma, eu acho que também qualquer coisa está errado. Depois há aqui à volta de 24% que referiram a necessidade de vingança, e voltamos novamente a este ciclo de aprendizagem. Os que são agredidos e depois tornam-se agressores, e estamos a falar à volta de 24% que referiram, no fundo, esta questão da vingança, e então 10% que dizem que foi, no fundo, uma forma de se afirmarem perante os colegas. Nós sabemos que os jovens às vezes têm isto, acabam por atuar, os jovens e não só, nós em sociedade acabamos todos por ser um pouco atores e também fazer algumas coisas para ser visível, para mostrarmos aos outros que somos capazes ou o que é que seja, mas qualquer um destes motivos preocupa-me bastante, porque seja porque uma brincadeira que está a ferir os outros, seja por uma questão de vingança, quer seja por uma questão de afirmação, qualquer uma destas vias é muito errada. Então acho que é um tema que nós devemos ponderar. Não sei mais uma vez, não sei se estes números se mantêm atuais, visto que terminou o confinamento, os jovens voltaram à escola, muito do bullying talvez tenha desaparecido, muito do bullying talvez tenha voltado para o recreio da escola. Seja como for, estamos a falar sempre em números que são muito elevados, uma realidade que faz parte da nossa vida e que faz parte da vida dos nossos filhos. Então acho que olhar para estes números é importante e que nos ajuda a perceber o fenómeno. Deixa-me perguntar-lhe, porque sei que têm feito ações sobre esta matéria junto de encarregados de educação, junto de pais. Qual tem sido a reação deles relativamente a este tema? Fala-se disto em casa, não se fala? Qual é a percepção, Daniel? Há muitos pais, nem todos os pais não são todos iguais, não é? Como os jovens também não o são, com toda a certeza. Há alguns pais que são mais conscientes, há alguns pais que até talvez estejam no estado de quase sofrimento porque referem exatamente a essa incapacidade. E muitos pais dizem mesmo isto: eu não consigo, eu não tenho os conhecimentos, os meus filhos são exímios na tecnologia, eles sabem fazer tudo com toda a tecnologia, mas eu não tenho esse conhecimento. E isso preocupa-me muito. E alguns pais têm mesmo essa frustração, têm quase um sentimento de responsabilidade por não saberem e por não terem a capacidade. Impotência, não é? A impotência
impotência, exatamente, impotência, porque, como dizia há pouco, é um fenómeno que não é fácil de ser percebido, é um fenómeno que passa facilmente despercebido, principalmente por parte dos pais que estão menos habilitados a utilizar a tecnologia, que percebem menos como é que estas ferramentas funcionam e então isto acaba por ser aqui um fenómeno que preocupa muito os pais. Alguma sugestão para esses pais que têm, digamos, que estão nessa situação de alguma impotência face à realidade? O que é que podem fazer? Claro que sim. Acima de tudo, o que nós precisamos é de conversar com os jovens e perceber se há um problema na vida deles. Se nós notarmos, por exemplo, que um jovem tem um comportamento diferente do que costumava ter, mostra-se aborrecido, mostra-se perturbado durante ou após a utilização das tecnologias, mostra tristeza, mostra-se ansioso, demasiado preocupado ou olhado da realidade, quando, no fundo, há uma alteração do normal com o funcionamento do jovem, quando vemos que ele fica irritado, quando perante a utilização de um equipamento ele estava bem, mas utilizou o equipamento e depois houve uma alteração muito significativa do comportamento dele, quando tenta proteger demasiado a sua vida digital, no fundo, quando nós chegamos ao pé dele e notamos que ele está a tentar esconder o que está a fazer, quando minimiza as janelas na presença do adulto, quando pede ajuda para bloquear uma conta, quando deixa de utilizar de todo um equipamento, tudo isso são sinais que devemos estar atentos. Quando se isola, quando evita a família, quando notamos mais triste, quando não vemos que ele tem menos contato com os amigos ou com as atividades habituais, tudo isso são sinais que podem nos indicar que pode haver aqui uma agressão. A própria diminuição do rendimento escolar, ou aparente aumento de número, às vezes, até do estudo, mas não há resultados associados. Quando há mudanças de humor, mesmo que não seja na presença do equipamento, mas há mudanças de humor, de comportamento, há mudanças do sono, do apetite, e nós não conseguimos perceber de onde é que isto está a surgir, tudo isto são sinais, ou uma situação em que o jovem recebe uma mensagem, hoje em dia nós pensamos numa mensagem como uma SMS, mas os jovens hoje, mensagens para eles, é uma qualquer informação que chega. Mas o jovem ainda não pegou no telemóvel e nota-se ali uma ansiedade para pegar no equipamento. Quando isto acontece, talvez haja um problema. E a primeira coisa é conversarmos com o jovem, percebermos se está tudo a correr bem, se não está tudo a correr mal, ou se as coisas, há algum problema na escola, se há algum problema com um colega, e então, se isso acontecer, nós podemos procurar ajuda, e há formas também de ajudar os pais a fazer este caminho. E onde é que os pais se podem dirigir, mesmo para fechar? Onde é que podem pedir ajuda, por exemplo, os pais? Onde é que se podem dirigir? Se for uma questão de ciberbullying, podem e devem dirigir-se às autoridades. Há várias formas, mas uma que é muito fácil e não precisa, mais uma vez, os que estão menos à vontade com as tecnologias não precisam de fazer isto de forma digital, que também há outras formas, mas podem simplesmente, ou é a nossa primeira linha de defesa, quando falamos em ciberbullying, estamos a falar de uma atividade que é contra os direitos humanos, que é contra o que está na Constituição Portuguesa, é contra a lei. E caso isso aconteça, o que os pais devem fazer é, na medida do possível, recolher o máximo de provas digitais. Isto é, se há indicação, se o jovem, por exemplo, diz que há um colega que está a agredi-lo através dos meios digitais, em vez de fecharmos logo, se calhar termos o cuidado de recolher provas, deixar aquelas mensagens, não as apagar, que é para então termos alguma coisa para mostrar às autoridades. E sim, contactar as autoridades da nossa área de residência e colocar-lhes esta situação. Muito bem, Daniel Morgado, voltaremos na próxima semana. Até lá, bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.